Boa noite, meus irmãos. É com muita alegria que nós estamos aí nessa quarta-feira em mais um momento de encontro, de estudos, para analisarmos mais um estudo, uma mensagem trazida pela espiritualidade. Hoje o nosso tema é: que é a carne? Muitas das vezes, nós não valorizamos o momento reencarnatório, a presente vida, o nosso corpo, né? Então nós vamos entender aí o que é a carne propriamente dita. E antes, porém, está aí na nossa tela o nosso WhatsApp, nosso Instagram, para que você possa estar compartilhando, divulgando, né? Mandando seus nomes para tratamento através do WhatsApp,
muito importante, que esse telefone só não é para o WhatsApp, para informações do nosso trabalho por aqui pela quarta-feira, bem como o nosso trabalho, a nossa instituição que funciona, abre, né, toda segunda-feira às 20 horas, tá bom? E principalmente para você encaminhar nomes para tratamento à distância, principalmente aquelas pessoas que não têm condições de estar frequentando, estão hospitalizadas, acamadas, ou enfim, estão em outros estados, em outros locais. Então você manda o nome para esse telefone, que é só o WhatsApp, e nós encaminhamos então para o tratamento à distância, que ao final do estudo hoje, nós vamos fazer uma oração em favor desses irmãos, ok? E esses mesmos nomes também nós levamos para o nosso trabalho presencial toda segunda-feira, aqui em Sobradinho mesmo, e damos sequência também em outras semanas, fazendo essas orações à distância em favor desses irmãos. Antes nós vamos colocar na tela o trecho do Evangelho que vai dar início aí ao nosso estudo de hoje, com a mensagem de Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, que é a lição número 13, e Emmanuel então nos traz um estudo interessante para meditarmos, raciocinarmos, que isso são tudo contribuições para a nossa vida, no nosso dia a dia. E temos sempre feito aqui, falado, que são lições para a nossa reflexão, para refletirmos na nossa conduta, naquilo que podemos fazer para melhorar. Então nós vamos colocar para vocês aí, em seguida fazemos a nossa oração e iniciamos aí a leitura da mensagem de Emmanuel em torno desse assunto. Que é a carne? Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Repetimos, se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Está lá, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 25. Convidamos a todos a levarmos nosso pensamento ao plano superior da vida. E queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade de aqui estarmos estudando a sua lição de amor trazido pela espiritualidade para o nosso crescimento espiritual, para nos ajudar nessa vida, ao longo da nossa existência, para que nos tornemos melhores. Que as tuas bênçãos e o teu amor estejam conosco e nos fortaleça agora e sempre. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Muito bem, companheiros. Nós vamos então dar início aí a uma mensagem e vamos refletindo, né? Vendo aquilo que é possível compreender do trecho do Evangelho que Emmanuel comenta e que é a base da nossa reflexão hoje, para que possamos ver o que a espiritualidade nos traz para contribuir conosco na nossa mudança de conduta, de reforma íntima. Então Emmanuel começa a mensagem falando dessa maneira. Quase sempre, quando se fala de espiritualidade, apresentam-se muitas pessoas que se queixam das exigências da carne. Então há uma reflexão que ele vai fazer aqui em torno de reclamações. Quando ele fala exigência, são reclamações da vida que temos em relação ao plano superior. Tanto que quando a gente traz algum exemplo, tal espírito já era espírito evoluído. A gente não entende muitas das vezes que aquele espírito teve um esforço muito grande para chegar onde ele chegou. Os próprios espíritos que hoje nos trazem essas lições são espíritos que passaram pelas dificuldades que nós passamos, até maiores, para chegar no ponto que eles se encontram hoje. Então, quando se fala em espiritualidade, a gente começa a ter exigências da carne, reclamações da carne. É verdade que os apóstolos, olha só, eles já citam, né, os espíritos superiores. É verdade que os apóstolos muitas vezes falaram de concupiscências da carne, de seus criminosos impulsos e nocivos desejos. Então a dificuldade, a luta, que eles comentam, falam, lógico. E nós já vimos aqui, até comentamos em algum momento, que não tem como a espiritualidade falar de algo que não viveu. É assim que funciona.
Os espíritos superiores vão nos trazer lições vivas de aprendizado que eles vivenciaram. É lógico, porque todo esse conteúdo ele é envolvido no campo vibratório. Ele já tem sua própria energia. Por isso que a espiritualidade nos recomenda leituras edificantes. Leituras de obras edificantes. Então, quando você lê a Bíblia, mesmo que não tenha uma compreensão clara das explicações, tanto do Velho como do Novo Testamento, que é coisa que a gente vai amadurecendo, à medida que vai estudando, vai ampliando, à medida que a gente vai evoluindo, nós vamos compreendendo isso melhor. Mas o fato de você estar imbuído ali daquele sentimento, daquele interesse de leitura e de conhecimento, nós já estamos num padrão mental que conseguimos absorver energias superiores. Então os apóstolos, né, nos falam dos seus impulsos inferiores, seus desejos, e que vivenciaram isso na carne. Muitos deles já espíritos que estavam numa progressão espiritual muito grande, mas que viveram os seus momentos de dificuldade. No fato de terem reencarnado, naturalmente vivenciaram as suas maiores dificuldades. É importante entender isso. E ele continua assim, ó, nós mesmos frequentemente, acho ótimo ele colocar, porque ele se inclui, né, dentro desse processo, como nós, e é um espírito superior. Emmanuel é um espírito de luz, é muito evoluído, mas ele já nos traz essa proximidade, né? Muito bacana essa colocação de Emmanuel. Nós mesmos frequentemente nos sentimos na necessidade de aproveitar o símbolo para tornar mais acessíveis as lições do Evangelho. Ora, os apóstolos conviveram com Jesus, receberam da fonte direta, das fontes superiores que foi o Cristo. Então Emmanuel fala, lógico, a gente vai aproveitar e já pega como exemplo, para a gente entender que o Evangelho é possível acessá-lo. Estou falando de leitura, de estar comendo, mas acessar no sentido de vivência. No sentido de vivência. Por isso que ele fala, aproveitamos a simbologia de todo esse contexto para tornar mais acessíveis as lições do Evangelho. Aí ele fala, o próprio mestre figurou que o espírito, como elemento divino, é forte, mas que a carne, como expressão humana, é fraca. Então, Emmanuel nos coloca que não tenhamos dúvida. É por isso que lá no Livro dos Espíritos, Kardec questiona a espiritualidade, qual é o mais importante, o mundo físico ou o mundo espiritual? Lógico que ele responde que é o mundo espiritual. Mas nós necessitamos da carne, pelos motivos necessários ao nosso processo evolutivo, pelos tipos de erro que cometemos. E para alcançar esse espírito na sua essência, é preciso sofrer na carne os impulsos que nós não soubemos aproveitar em termos de vidas anteriores. Então, o espírito, como elemento divino, é forte. Mas a carne é fraca. Porque nós mergulhamos no pior que nós temos. Por isso que a gente tem uma extrema dificuldade de entender que as conquistas já adquiridas não retroagem. Aquilo que nós já conquistamos. Como a gente está mergulhado na carne, numa luta constante, a gente não consegue deslumbrar o que nós já adquirimos. Porque nós viemos para sofrer os processos
humanos, materiais, para valorizar exatamente o espírito pelo esforço que venhamos a fazer para o nosso crescimento espiritual. Aí Emmanuel fala, entretanto, vamos colocar para vocês aí, que é a carne? Então o que é essa carne? E ele vai, cada personalidade espiritual tem o seu corpo fluídico, e ainda não percebestes, porventura, que a carne é um composto de fluidos condensados? Temos aí dentro da literatura científica, espírita, onde já se entende que a matéria é uma energia mais condensada. É energia também, só que mais condensada, compatível ao nosso grau evolutivo. Então, como se reclama e questiona da carne, nós temos que entender que a carne é um composto de fluidos também. Por isso que é possível o processo evolutivo. É possível a nossa vinda ao plano material. Porque são energias condensadas ao plano no qual nos encontramos em termos evolutivos. Aí ele vai e fala assim, naturalmente, esses fluidos reunindo-se obedecerão aos imperativos da existência terrestre, no que designais por lei de hereditariedade. Mas esse conjunto é passivo e não determina por si. Então, nós condensamos o nosso campo energético no campo físico material, na carne. E sofremos as leis humanas materiais. Inclusive sobre essa lei de hereditariedade, mas que preservamos as conquistas, os conteúdos do espírito. Nós fizemos até um estudo, podemos trazer aqui ao longo da nossa programação, essa questão de hereditariedade, onde a gente busca uma visão espiritual, que mesmo tendo as ligações humanas, materiais, as consequências físicas no campo da hereditariedade, nós precisamos entender a nível espiritual. Tanto é que você, quando tem aí uma família com mais componentes, com mais filhos, uns vão pegar as aparências do pai, da mãe, tem outros que não vão pegar necessariamente nenhum dos dois. Então, é preciso entender que sofremos as pressões materiais, físicas, dessa constituição biológica, mas o espírito se preserva, porque trazemos do passado esses conteúdos de conquistas no campo positivo e no campo negativo. Mas isso por si só não determina, né? Por si só, porque o que prevalece é as conquistas do espírito. Aí dentro da programação nós vamos estar trazendo esse estudo também a nível espiritual para que possamos compreender, né, o contexto da espiritualidade. Ele vai à frente e fala assim, ó, podemos figurá-lo como casa terrestre, dentro do qual o espírito é dirigente, o corpo físico, né, que vai moldar o espírito. Lembra naquela imagem que nós colocamos aí? Vou voltar rapidinho aqui na imagem. Essa imagem aqui, ó. Lembra que o espírito está sem forma definida, que é uma questão que tem lá no Livro dos Espíritos. Qual é a forma do espírito? É indefinida. O espírito não tem forma definida. Qual é a nossa forma do corpo físico? É essa que a gente tem atual. Então a gente funciona como uma forma,
para moldar o nosso espírito. À medida que nós vamos evoluindo, nós vamos modificando essas formas, até que a hora que a gente sair dessa circunstância material, humana, física, nós vamos mudando essas formas aí. É por isso que os espíritos evoluídos têm condições, com muito mais rapidez, de se apresentar na forma que quiser, pela facilidade de manipulação energética, porque não estão presos à forma humana, à forma física. Por isso que nós, mesmo desencarnando e perdendo o corpo físico, nós vamos manter essa aparência, porque nós precisamos de algo mais grosseiro, que é o corpo astral, quando desencarnamos, no qual nós vamos manter essa forma, porque a nossa mente está gravando e grava pelo processo evolutivo essa forma atual. Então, quando desencarnarmos, vamos manter essa forma que temos. Pode variar algumas modificações, sim, mas você vendo, você vai reconhecer aquele que estava encarnado, porque nós mantemos a nossa forma. Então é isso que ele está colocando aqui. Então, quando ele fala, podemos figurá-lo como casa terrestre, o corpo físico, dentro da qual o espírito é o dirigente. Habitação essa que tomará as características boas ou mais do seu possuidor. Então nós vamos vivenciando aquilo que a gente é espiritualmente. E naturalmente esses corpos vão também ser compatíveis ao nosso processo evolutivo. Então todos os corpos evoluem, até que alcançarmos uma evolução além da Terra, do planeta Terra, onde nós vamos perder essa forma física atual que nós conhecemos. Quando falamos em pecados da carne, podemos traduzir a expressão por faltas devidas à condição inferior do homem espiritual sobre o planeta. Então, quando falamos em pecados da carne, podemos traduzir a expressão por faltas devidas à condição inferior do homem espiritual sobre o planeta. E nós estamos arraigados ao campo físico, ao campo material. Lembra que quando nós desencarnamos, levamos todas as impressões do campo físico. Enquanto a nossa mente não se liberta dessa ligação mental mais arraigada, nós vamos ter lá, inclusive, as mesmas sensações que temos aqui. Haja visto o que André Luiz mostrou para nós em nosso lar no período que ele passou no umbral, após o desencarne, onde sentia sede, cabelo dele crescia, tinha necessidade fisiológica, tinha sede. Por quê? Ela ainda estava subjugado ao processo do planeta, da Terra, da ligação mental. Por isso que fala pecado da carne. Mesmo entendendo que o nosso corpo físico é energia, mais condensada, mais material, mais grosseira. Os desejos aviltantes, os impulsos deprimentes, a ingratidão, a má-fé, o traço do traidor, nunca foram da carne. Isso pertence a quem? Ao espírito. É preciso se instale no homem a compreensão de sua necessidade de autodomínio, acordando-lhe as faculdades de disciplinador e renovador de si mesmo em Jesus Cristo. Então, todas essas condutas que expressamos na carne, elas pertencem ao espírito. Aqui é um veículo de manifestação. Então, todas essas condutas, vamos colocar assim, essas virtudes positivas ou negativas, pertencem ao espírito. Então, é bacana compreender isso para que possamos entender que nós estamos num processo evolutivo e que nós precisamos da carne, precisamos da matéria, mas sabendo aproveitá-la. Porque nossos erros estão atrelados a essa condição evolutiva, ainda a essa necessidade. E isso é tão grave e tão arraigado que perduramos por tempo.
muito longo no plano espiritual, como se ainda estivéssemos aqui. Porque a nossa mente, ela materializa, ela cristaliza muito o campo material. E temos dificuldade de alçar voos. É por isso que quem quiser aprofundar nesse assunto e compreender isso, tem o livro Voltei, do irmão Jacó, psicografado pelo Chico Xavier. Então lá tem um momento que o Jacó, ele precisa fazer um curso no plano espiritual para desprender das ligações familiares, de amigos daqui da Terra. Está lá no capítulo 17 do livro Voltei, onde ele vai participar de um curso que não pode ter nenhum conhecido, para que isso não, a mente dele não venha ao passado reencarnatório, carregando os conteúdos vibratórios e energéticos envolvidos enquanto ele estava encarnado. Então é o cuidado que a espiritualidade tem, do mais rápido possível, desligarmos dessas questões materiais, humanas. Porque como espírito nós precisamos avançar, sem ficarmos presos às questões materiais. Por isso que André Luiz, guardadas as devidas proporções de conteúdo, ele passou muito tempo sem notícia dos familiares. Para que quando ele alcança um nível mental, onde ele não deixa o passado influenciar na sua nova vida, pois ele ficou até criar essa condição. Então lembra que ele ficou 8 anos no umbral, depois ele ficou mais 1 ano lá na cidade Nosso Lar. No final do livro ele é recebido como cidadão do Nosso Lar, porque ele voltou a ter uma possibilidade de convivência, de visita aos seus familiares, sem que isso trouxesse prejuízo ao seu avanço no plano espiritual. O irmão Jacó precisou de um curso onde não podia ter nenhum conhecido sequer, para que ele tivesse mais facilidade para avançar. Quando nós falamos isso, a gente cria uma série de dificuldades de entendimento. Então a espiritualidade não está falando que você vai jogar fora seus laços afetivos. É momentâneo. Até que você supere isso mentalmente. Porque quando nós desencarnamos, logo, nos primeiros tempos, primeiros meses, dependendo da nossa ligação, do nosso preparo, do nosso desprendimento, essa ligação terrena nos atrapalha a avançarmos no plano espiritual. E Emmanuel encerra a lição falando assim, ó: um dos maiores absurdos de alguns discípulos é atribuir ao conjunto de células passivas, né, esse momento humano, material, que servem ao homem a paternidade dos crimes e desvios da terra, porque erramos, né? Quando sabemos que tudo procede do espírito. Então a culpa não é da carne, a culpa não é das contingências materiais, a culpa é nossa, do espírito, que ele é o Senhor dos corpos, que é o Senhor da carne. Então a carne é um veículo de manifestação. Emmanuel inclusive fala assim, dessa maneira, com essa frase, lá no livro Pensamento e Vida, lá no capítulo 8, intitulado A Associação. Porque o Espírito rege tudo. Então nós temos que ter esse domínio espiritual, esse entendimento, esse conhecimento, para que possamos ter o controle da carne, para que possamos expressar aqui os conteúdos espirituais que vamos assimilando. E isso vai sendo introduzido no nosso campo mental, no nosso arquivo espiritual, nas expressões áuricas que expressamos com o nosso pensamento. Por isso se fala tanto na prática do bem, de buscarmos as ligações superiores, porque nós precisamos evoluir com um domínio
do campo físico. No momento que André Luiz começou a dominar o campo físico em relação a tudo, ele passa a fazer visitas constantes aqui na Terra, que nos traz lições espetaculares na sua coleção. Mas é preciso ter esse preparo. Então é muito bacana essa compreensão para entendermos que nós precisamos valorizar mais as coisas espirituais. E as coisas materiais, entender que necessitamos dela, falando do corpo físico, como veículo de manifestação. Não nos afundarmos nas questões inferiores que carregamos ainda pelo estágio evolutivo que nos encontramos. Que essa lição, então, possa contribuir conosco. É uma lição lá do livro Caminho, Verdade e Vida, lição número 13, que ela possa contribuir conosco para o nosso entendimento. Por que nós estamos repetindo isso aqui? Para que você busque aqui no YouTube, que essas aulas ficam gravadas, e para que você busque no livro a fonte, pegue no livro, aprofunde, estude outros conteúdos, porque aqui são pinceladas de reflexão para que possamos meditar e tomar iniciativas constantes de reforma, de equilíbrio, de mudança de postura. Que as bênçãos de Jesus estejam conosco. Quarta-feira que vem nós vamos trazer um novo estudo reflexivo importante para o nosso crescimento espiritual. Tá bom? Nós nesse momento vamos fazer a nossa oração em favor dos irmãos que mandaram seus nomes para tratamento à distância. Convidamos a todos a pensarmos em Jesus e agradecer, Senhor, pela vida, pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, te pedindo as bênçãos para nossos irmãos que enviaram seus nomes para tratamento à distância, aos que já se encontram, Senhor, escritos em nosso caderno, em nossos acompanhamentos semanais, e para todos aqueles que sofrem, que têm passado dificuldade, onde quer que esteja em nosso planeta, no campo físico e no campo espiritual. Que o amor de Mãe Maria Santíssima possa nos acobertar a todos e que possamos buscar essas forças para enfrentarmos as dificuldades com equilíbrio e com harmonia. Graças te damos e que assim seja. Muito bem, meus irmãos, nós vamos agora rapidamente mostrar aí o trabalho social que toda semana a gente mostra, os itens que compõem aí a nossa cesta básica, o trabalho com as nossas mãezinhas grávidas, os itens que compõem aí o enxovalzinho e aqui os dados que você precisa para contribuir conosco, continuar contribuindo, e toda vez que a gente consegue acumular uma quantia necessária mensalmente, né? Ou quando nós conseguimos, então nós fazemos esse trabalho, além do trabalho semanal que a gente faz no trabalho do nosso posto de assistência lá na Nova Colina, toda terça-feira às 18h30. E uma vez no mês vamos nos reunir nos domingos para que possamos atender e dar oportunidade dos trabalhadores que não podem durante a semana também contribuir para que a gente continue esse trabalho de assistência, que ele é feito, a distribuição do enxoval e da cesta básica graças à sua doação. Tá bom? Então divulguem, vamos espalhar isso para os nossos amigos. Muita gente que gostaria tanto de nos ajudar e muitas vezes não sabe como, ou não conhece nenhuma instituição de confiança. Então divulgue nosso trabalho e podem fazer o convite para frequentar, visitar o dia que quiserem os trabalhos que a gente realiza, entrar em contato conosco com o nosso telefone, e a gente vai trocando informações importantes, e isso vai trazer confiabilidade nos nossos companheiros, tá bom? Então é com muito carinho que nós encerramos aqui o trabalho de hoje. Curta o nosso vídeo, tá aí os dados, né, do nosso WhatsApp, do nosso Instagram, que é muito importante, porque é uma maneira que nós temos de divulgar e crescer o nosso trabalho. Que as bênçãos de Jesus estejam conosco. Quarta-feira que vem trazemos um novo estudo. Um abraço carinhoso a todos, até lá.